Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Abacuque. Quero deixar uma palavra ao seu coração. Nós estaremos conversando algumas mensagens neste livro, e Deus tem uma palavra para o nosso coração, e o meu objetivo nesta noite é, além de situá-lo nessa história, no contexto do livro de Abacuque, é te ajudar, né, ou facilitar para você o entendimento sobre esse livro. Esse é o nosso propósito. E nós vamos hoje iniciar então uma palavra aqui no livro de Abacuque, e eu gostaria de conversar com os irmãos neste livro, para que nós possamos ser enriquecidos pela palavra do Senhor nosso Deus. Abacuque está aí, depois de Naum, é aqueles livros da Bíblia que são difíceis de serem encontrados. Abacuque, capítulo 1, amém? Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Somente até aqui. Este livro, ele revela um homem mergulhado numa profunda crise espiritual. O comportamento corrupto e injusto dos seus dias levou Abacuque a questionar a soberania e a justiça de Deus. A ausência de um comportamento pactual do povo da aliança. É bom lembrar que esse povo a quem Abacuque se refere aqui é o povo da aliança, o povo dos mandamentos. E esse povo, eles haviam corrompido os mandamentos do Senhor, deixado de lado os mandamentos. E para Abacuque, isso era uma atitude desrespeitosa para com Deus. E inevitavelmente Abacuque reconhecia que a tragédia estava a caminho. Ele sabia disso, pelo povo descumprir a sua lei. Abacuque, ele reconhecia que somente a intervenção de Deus poderia reverter aquela situação. O caos estava estabelecido. Somente a intervenção de Deus
para poder acabar com tudo aquilo. E por isso ele começa insistentemente a clamar ao Senhor, mesmo que aparentemente em vão, Deus não respondia. Ele começa então a clamar, a gritar ao juiz celestial. E eu gostaria de conversar com os irmãos sobre este livro, até porque o drama de Abacuque, ele é semelhante ao de muitas pessoas. Nós vivemos num contexto de extrema maldade. Para onde você olha, você vê injustiça. Para onde você caminha, você vê o mal estabelecido. E isso provoca, inevitavelmente, angústia no coração do povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos eleitos por Deus. E conhecemos o Senhor, conhecemos os seus mandamentos. E quando olhamos à nossa volta e percebemos toda essa maldade, toda essa corrupção, muitas vezes, ou muitos de nós, somos igualmente tomados por essa crise, por esse drama, por essa angústia. E é perigoso, começarmos a questionar o Senhor, nosso Deus, o seu cuidado. E nós vamos conversar sobre isso. O livro de Abacuque, ele é basicamente dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele questiona o Senhor. Deus traz então a sua resposta. Deus responde o seu questionamento, ou a sua queixa, a sua oração. No segundo capítulo, ele também, em consequência da resposta do Senhor, ele faz uma outra queixa. Ele também reclama do Senhor. Deus traz novamente uma resposta ao seu coração, até que por fim, no capítulo 3, ele escreve um salmo de louvor e de rendição ao Senhor. Os capítulos finais do capítulo 3 do livro de Abacuque é usado, e muitas vezes nós falamos: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, o produto da... E por aí vai, nós louvamos a Deus. Nós vamos, ao final dessa série, nós vamos entender em que contexto Abacuque está falando ali no capítulo 3, e também, a exemplo de Abacuque, nos render ao Senhor no seu cuidado e na sua sabedoria. Abacuque faz parte do grupo chamado profetas menores, e são assim chamados não porque os seus ministérios foram menos importantes do que os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, não em razão disso, mas em razão do volume de material escrito. Eles são assim considerados, até porque a mensagem dos profetas menores são extremamente relevantes e atuais. Os irmãos vão perceber quando nós vamos conversando sobre isso. Eles estão localizados, os profetas menores, eles estão localizados na nossa Bíblia. Começa lá com o profeta Oséias, encerra lá com o profeta Malaquias. Oséias logo após o livro de Daniel, e Malaquias antes do livro do Evangelho de Mateus. E eles são aqueles livros, esse grupo de profetas menores, eles são aqueles livros difíceis de serem encontrados na nossa Bíblia. Amós, aí você fica: Amós, onde é que está Amós? Vai procurando, onde é que está Naum? Quem é Naum? Quem é Obadias? Esse é o grupo chamado grupo dos profetas menores. Abacuque faz parte deles. Abacuque foi um grande profeta do Senhor. Seu nome significa abraço ou abraço amoroso. Nós temos pouquíssimas informações na Bíblia a respeito desse profeta. Aqui temos, está aqui no seu livro. Mas pela leitura do livro, nós percebemos que Abacuque era um homem de extrema sensibilidade espiritual. Era um homem de oração. Foi um grande profeta do Senhor. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Daniel, do profeta Naum, do profeta Sofonias. E juntos eles tentavam convencer Judá dos seus pecados, de quebrar a aliança com o Senhor e de anunciar o juízo de Deus sobre aquela nação. Abacuque, ele escreveu com o propósito de trazer esperança. Quando ele escreve esse livro, ele escreve com o propósito de trazer esperança para os judeus piedosos como ele, que sofriam
por causa da corrupção, da injustiça. E ele escreve para trazer alento àqueles corações, para animar aqueles judeus. Igualmente, ele escreve também aos judeus perversos, desobedientes, para alertá-los do inevitável juízo do Senhor que estava a caminho. Abacuque viveu tempos críticos. As suas apreensões se justificam plenamente pelo contexto político e espiritual do seu tempo. Abacuque viveu por volta do ano 650 antes de Cristo. E durante o governo de Manassés. Manassés foi o rei judeu mais ímpio da história de Judá. Manassés, ele expandiu o paganismo em sua nação, abraçou a magia negra do Oriente, tendo até queimado seus filhos em sacrifício. Durante os dias de Abacuque, quem governava Judá era esse rei ímpio, mau, que deu continuidade ao que o rei Salomão começou a fazer lá atrás, estabelecendo na nação santa, ou entre os santos do Senhor, a idolatria, erguendo altares para deuses estranhos, expandindo o paganismo. E ele deu continuidade, mas ele fez isso de maneira, ele fez bem feito. Manassés, ele teve a coragem de pegar seus filhos e oferecer ao deus Moloque em sacrifício, oferecendo seus filhos em sacrifício a deuses estranhos. E Manassés, lá no capítulo 33, abra sua Bíblia por gentileza. Eu vou fazer algumas citações aqui, nós vamos ler a Bíblia, eu serei um pouco devagar, porque o meu objetivo é que você se situe e entenda o livro de Abacuque, que você depois vai você mesmo fazer as suas leituras e ser edificado segundo o Espírito Santo, conduzindo o seu coração. Lá em 2 Crônicas, por gentileza, posta em 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos nos situar só quem foi esse rei chamado Manassés, o que fez. 2 Crônicas, está aí, tinha Manassés 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares aos Balaíns, e fez azerotes, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Além disso, queimou seus filhos como sacrifício, o filho de
Obrigado, Anderson. Então vamos lá, versículo 6 do capítulo 33, 2 Crônica, nós estamos falando que Manassés foi um rei extremamente ímpio, mau, e que corrompeu os filhos de Israel. Além disso, queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom, e usou de augúrios e de encantamentos, e dava-se a artes mágicas, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Versículo 9, por favor. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse rei foi tão perverso, ele conseguiu ser pior do que os reis das outras nações que não conseguiam o Senhor. Manassés morreu, seu filho Amon assume o trono, e é igualmente perverso como o pai. Governou por pouco tempo, até que Deus levanta o neto de Manassés, chamado Josias, e filho de Amon. E Josias, ele inicia uma série de reformas em Judá e em Jerusalém. Purificou Judá e Jerusalém dos altares idólatras, restaurou o templo do Senhor, fez uma aliança com Deus, comprometendo-se a obedecê-lo, organizou o serviço dos sacerdotes e celebrou a Páscoa. Josias, quando ele assume o governo em lugar do seu pai Amon, ele então inicia uma série de reformas, e uma delas é de restaurar o templo. E quando o pessoal está restaurando o templo, eles encontram uma parte do Pentateuco, do livro de Deuteronômio, e quando esse livro é lido perante Josias, Josias fica desesperado, em razão das graves consequências advindas da desobediência e do comportamento ímpio do seu povo. Ele então manda um mensageiro a Uda dá uma orientação para ele, e ele então inicia essas reformas. Mas assim que ele morre, o seu filho Joacás assume o reino, e novamente o povo facilmente se volta à corrupção novamente. O coração do povo está endurecido contra Deus. O comportamento do povo é de se prostrar diante de altares ímpios. Abacuque ficou indignado, o impacto foi muito forte. Abacuque ficou extremamente abalado, e ele desmancha-se em lamentos. Abacuque, ele sofre um drama pessoal, uma crise espiritual, e ele começa então a falar com Deus, e ele registra essas 3 orações que ele faz a Deus dentro desse contexto. E a primeira queixa de Abacuque, ela é dirigida exatamente a Deus. Ele vai dizer aí: olha, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Abacuque está reclamando da tolerância de Deus para com o pecado. Na sua imaginação, a causa daquela corrupção, de tanta maldade, de tanto pecado, era a ausência de Deus, da intervenção de Deus. E ele começa então a angustiar o seu coração. Ele passa meses, ele passa anos em oração. Abacuque é profeta. Ele tinha a responsabilidade de falar de Deus para o povo. Só que agora ele está falando para Deus. Está acusando o Senhor. Deus, eu estou orando e o Senhor não está respondendo. Eu estou clamando violência e o Senhor não faz nada. É possível que eu estou hoje pregando para pessoas que estão vivendo a mesma situação de Abacuque. Há anos orando, há anos falando com Deus, e o céu parece de bronze. Deus parece fazer-se de surdo. Deus não ouve a oração. Abacuque está reclamando da violência, da iniquidade, da opressão, da destruição, das contendas, dos conflitos constantes no meio do povo da aliança. Eu estou falando aqui das pessoas da aliança, do povo da aliança, do povo que conhecia os mandamentos do Senhor e que estavam agora corrompidos, quebrando os mandamentos, a aliança do Senhor. Abacuque está reclamando, ele não suportava contemplar tanta injustiça e maldade
nas famílias e entre os parentes, nas vizinhanças e entre amigos, no comércio e nos tribunais. O reino estava dividido em facções. O povo estava devorando uns aos outros. Os governantes espalhavam as injustiças. Os sacerdotes promoviam cultos estranhos e idólatras. Os juízes vendiam sentenças. O povo seguia cada um seu caminho, e por isso a lei do Senhor era enfraquecida e a justiça, nos termos de Abacuque, era pervertida. Os irmãos conhecem esse contexto? De injustiças, de promoção da idolatria, do paganismo, do afastamento de Deus. Os irmãos têm conhecimento, ou melhor, se situa no ambiente onde os juízes, eles vendem as sentenças, nega a justiça ao órfão, ao necessitado. Fica anos, uma pessoa vai fazer uma reclamação, anos e anos, para que a justiça dê ali a sua palavra e resolva o seu problema. E o que Abacuque, ele fala aqui é que os ímpios, eles prejudicam os justos. A impiedade, a perversão, a corrupção prejudica principalmente os justos, porque os justos eles mantêm a sua aliança com o Senhor. Ele não vai roubar quando ele é roubado, ele não comete a injustiça quando ele é injustiçado, ele não nega o direito do outro quando os seus direitos são negados, ele permanece fiel ao Senhor. Os prejuízos só vão aumentando. E Abacuque está falando: Senhor, eu estou gritando por todos os lados, não há resposta. Deus está aliado com esse povo. O Senhor está me fazendo ver a maldade. Eu só contemplo as injustiças e o mal. O Senhor é o responsável. É isso que Abacuque ele está falando. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Abacuque orava, clamava, suplicava a Deus, e Deus continuava indiferente. Indiferente. Ele sofria do mesmo dilema de muitos santos. Davi, lá no capítulo 13 do salmo que ele escreveu, ou melhor, no salmo de número 13, no versículo 1 e versículo 2, salmo 13, versículo 1 e 2, Davi também, ele passa por esse mesmo drama, por essa mesma situação. Olha o que Davi diz ao Senhor, ao que ele registra nesse salmo: até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2: até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? É o mesmo drama de Abacuque. Asaf, no Salmo 73, ele escreve, ele registra um drama semelhante. Asaf, responsável pelo coral, pelos levitas, que conduziu louvor e adoração na casa do Senhor, certo dia, eu imagino, sentou-se à porta do templo, e ele ficou observando as pessoas indo e voltando, e ele foi tomado naquele momento, alguma coisa chamou a atenção dele, porque os ímpios, os perversos, sempre prevaleciam, enquanto que os justos, os servos do Senhor, eram oprimidos, eram castigados, sofriam, em detrimento daqueles que alcançavam os favores, enriqueciam à base da injustiça e dos seus comportamentos maldosos e injustos. Asaf, ele entra também em desespero, ele sofre desse mesmo drama. Ora e Deus não responde, clama e Deus não diz nada, e ele vai lá. O interessante é que Abacuque, sofrendo esse contexto de injustiça e de corrupção, ele ora ao Senhor, ele fala com Deus, ele não fica de papo com o seu vizinho e reclamando da situação, ele não fica na fila do banco mandando pau no governo, no injusto Manassés, no injusto Amon, no injusto Joaquim, não.
Ele está falando com Deus, ele está sofrendo, irmãos. Eu estou falando de direitos negados. Eu estou falando de você sair na rua e ver um corpo estirado no chão e ninguém julga aquele assassino, ninguém procura, ninguém nem quer saber. Eu estou falando das pessoas que vão no comércio e usa balança enganosa. Eu estou falando dos corruptos que roubam as pessoas. Abacuque está vivendo esse contexto, ele olhava para um lado e para o outro. É como se nós hoje chegássemos e complássemos os hospitais lotados. Você tem que andar assim, ó, desviando, porque está lotado de maca pelos corredores. Por quê? Porque o recurso, alguém lá em cima ou em algum lugar pegou. A educação está um caos. Nossos filhos estão aí indo para a escola e desaprendendo. E desaprendendo não porque os profissionais da educação estão sendo incompetentes, não, porque eles não são devidamente reconhecidos e o trabalho deles valorizado. E a justiça está aí, ó, implantando. Você não tem coragem de sair na rua olhando seu WhatsApp. Anda na rua aí olhando seu WhatsApp para você ver. Você fica sem ele. Ninguém fala nada, ninguém viu nada. Todo mundo não está vendo nada. E nós estamos aí com medo, acuados, e olhamos para o céu, mas cadê Deus? Aí nós pregamos que Deus ele é justo e que Ele trará a sua justiça, que Deus no devido tempo fará justiça aos oprimidos, aos injustiçados, e essa justiça ela não chega. E os anos vão passando, as pessoas vão tombando e o mal prevalecendo. Abacuque está dizendo: Senhor, a lei aqui ele está se referindo ao Pentateuco, a lei de Moisés. Ele falou: a lei do Senhor ela é enfraquecida. Porque se o Senhor não traz a correção, o povo não está nem aí para ela. A justiça é pervertida, porque o povo sabe que a impunidade está estabelecida, nada vai acontecer, eles continuam, o mal vai só se multiplicando. Abacuque está em angústia, irmão. Compartilhamos desse mesmo sentimento de Abacuque. Sofremos os mesmos dilemas. Está aí uma sociedade corrompida, que rejeita os mandamentos do Senhor, não querem Deus, rejeita o Senhor. E onde está o povo eleito do Senhor? Onde estamos? Reclamando, murmurando? Abacuque nos dá uma lição aqui fenomenal. Abacuque, ele reclama do Senhor, mas o que nós podemos perceber aqui é que Abacuque perseverou em oração, ele não desistiu. Ele orava de manhã, Deus nada falava. Quando ele saía para o trabalho, ele encontrava uma injustiça. Ele voltava meio-dia, falava com Deus novamente. E vinha a segunda, vinha a terça-feira, vinha a quarta, vinha janeiro, vinha março. O mal estabelecendo, só aumentando e nada de Deus falar. Mas Abacuque permaneceu em oração. Ele continuou em oração, ele continuou. Olha que lição maravilhosa que Abacuque nos ensina. Deus não está te respondendo, continua orando. Deus não falou nada, persevere em oração. Continue falando com Deus, continue falando com o Senhor, continue falando com a pessoa certa. Um outro detalhe importante aqui é que Abacuque está falando com a pessoa certa. Abacuque está falando com Deus. Ele vai levar suas queixas a Deus. É a Deus a quem ele vai apresentar as suas queixas. E aí, a partir do versículo de número 5, Deus responde, enfim, as orações de Abacuque. E Deus diz para ele: contemplem. Não, primeiro vai dizer: olhem as nações. Olhem as nações. Abacuque estava focado na maldade do povo. Abacuque estava olhando para o que os homens estavam fazendo. Até que Deus lhe abre os olhos e chama a sua atenção: Abacuque, olhe para as nações. Abacuque, olhe, contemple o que eu estou fazendo. Fiquem atônitos e pasmem. Estou trazendo os babilônios. Deus está dizendo: Abacuque, você está olhando para o lado errado. Você está focado no problema. Você não está percebendo as minhas ações.
enquanto Abacuque está reclamando, enquanto Abacuque está se queixando, Deus estava trabalhando. Deus estava, olhe para as nações, meus irmãos, naqueles dias, o mundo estava em grande agitação. 3 nações, elas disputavam o protagonismo mundial: a Assíria, o Egito e a Babilônia. Eles queriam se destacar. E aí Deus está falando: olha para as nações, eu estou trazendo um juízo. E a primeira das nações a sofrer as consequências do Senhor é a Assíria. Os babilônios foram lá e guerrearam contra a Assíria e os venceram. Depois eles vão lá e batalham contra o Egito. E agora se voltam em direção ao povo de Judá. Eu estou trazendo, eu estou trabalhando. Não ache que eu estou indiferente com o que está acontecendo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou atento ao comportamento corrupto desse povo. Eu estou olhando as injustiças praticadas. Eu estou vendo o órfão e a viúva sendo esquecidos e desprezados. Estou vendo a mãe sofrendo a morte do seu filho. Deus estava atento. O que Deus está falando? Olhe para as nações, veja o que eu estou fazendo. Eu estou levantando os babilônios como vara de correção, como juízo para trazer sobre esse povo ímpio, que quebrou a minha aliança e desfez os meus mandamentos. E Abacuque mostra, ele vai mostrar isso aí, Deus trabalhando, Deus agindo. Meus irmãos, é um grande perigo nós focarmos nos problemas, porque nós não percebemos o agir de Deus. E qual é a oração? Deus, me faça ver as tuas obras, deixe-me contemplar as tuas maravilhas. Os problemas de fato nos cegam mesmo, tira o nosso foco de Deus. Mas comece a orar a Deus, meu irmão. Comece a orar a Deus, minha irmã. Se está tudo embaralhado, se está tudo cheio, começa a falar com Deus, exemplo de Abacuque: Senhor, me faça contemplar as tuas obras, questionando a Deus mesmo, não tem problema. Deus não faz nenhuma repreensão a Abacuque. Deus não repreende Abacuque por ele estar se queixando, não. Deus vai responder a Abacuque: olha para as nações, eu estou trabalhando. Deus está trabalhando em seu favor, meu irmão. Deus está agindo em seu favor, meu irmão. Está achando que vai ficar assim? Não é vingativo isso aqui não, mas está achando que você vai sofrer aquela injustiça sem que ela seja reparada? Vai não, meu irmão. Deus não esquece do seu povo, não. Isaías, lá no capítulo 64, versículo 4, ele diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele espera. Deus está trabalhando em seu favor. Começa a falar com Deus: Deus, me mostra as tuas ações, deixe-me perceber o teu agir, deixe-me perceber o teu trabalhar. Vamos tirar o foco desse contexto que nós estamos vivendo. Há uma grande apreensão no coração de todos os habitantes dessa nação, de todos os povos. Há um medo, há uma angústia tomando o nosso coração. Tem muita gente já olhando lá para o mês de outubro, fazendo as contas, desesperado: e agora o que vai acontecer? E aí começa a apontar aquele Messias que vai resolver os problemas. Não, é fulano que vai resolver todos os nossos problemas. Fulano tem que ganhar, partido tal tem que ser eleito. Isso, não. Deus tem o controle de todas as coisas ainda. Por mais que o mal prevaleça, Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Totalmente. Deus, ele é soberano. Ele está assentado num alto e sublime trono, contempla todas as ações dos homens aqui na terra. Todos os nossos pensamentos, eles estão diante de Deus. E Deus contemplando, Ele fará a justiça, Ele trará o castigo perante os ímpios. E Ele vai, depois de falar com Abacuque, para ficar atento à movimentação das nações, e de levantar os babilônios, ele vai mostrar as características dessa sua vara de correção, desse seu juízo. Olha o que ele diz, primeiramente ele vai falar do caráter dessa nação.
Os caldeus eram uma nação cruel e impetuosa, uma nação selvagem e ameaçadora, dominada por impulsos violentos. Segundo, era uma nação arrogante, que criava a sua própria justiça e promovia a sua própria honra. Os caldeus tornaram-se lei para si mesmos. Terceiro, sua tática: eram mais velozes que os leopardos, ficavam à espreita de suas presas e atacavam inesperadamente. Eram mais ferozes que os lobos no fim do dia. Seus cavaleiros espalham terror por toda parte. Eram como aves de rapina que em voos altos vasculham todo o território em busca de presas. São grandes conquistadores, ajuntam os povos como a areia do mar, não tinham respeito pelos reis e zombavam de todos os governantes. Quando Deus usa essa linguagem aqui para descrever as características do povo caldeu, da vara de correção que ele havia levantado para trazer juízo sobre os desobedientes, ele está falando: olha, eles são velozes como os leopardos. Não dá tempo nem dos reis se organizarem para o combate. Eles chegam de surpresa. São mais ferozes do que lobos no crepúsculo, ao entardecer. Os lobos, diferentes dos leões, os leões é educados para comer, não é? Quando eles pegam uma presa ali, senta todo mundo ao redor ali, um vai comer. Os lobos não, eles atacam como com raiva, eles parecem assim comendo com raiva, estraçalha toda a presa. Deus está falando que é como os babilônios chegariam em Judá, como aves de rapina, sobrevoam o alto, não deixa ninguém escapar, caçam como aves, como abutres, ninguém escapa dos seus olhos. O que Deus estava dizendo para Abacuque, primeiramente, era que ninguém poderia escapar, ninguém escaparia dos caldeus, ninguém escaparia do seu juízo. Todos pagariam pelos seus maus feitos, pelos seus pecados, pelas suas injustiças, todos, ninguém escaparia. Deus também estava dizendo que os pecados de Judá, os pecados daquelas nações, elas receberiam o devido castigo. O castigo estava a caminho, ninguém escaparia e todos pagariam pelos seus pecados. É isso que Deus responde para Abacuque. Abacuque fica perplexo. Nós conversaremos sobre isso em outra oportunidade. E ele vai fazer uma segunda queixa ao Senhor, do que Deus fala com ele nisso. Mas encerrando essa nossa reflexão hoje, duas coisas eu gostaria que vocês guardassem no seu coração. Duas lições nós podemos aprender aqui. Primeiramente, nossas queixas, elas devem ser apresentadas exclusivamente a Deus. Abra seu coração, meu irmão. Está insatisfeito? Fale com Deus. Fala o que está no coração. Nós aprendemos isso lá no pequeno grupo, né, Fabiano? Fabiano ministrando para nós chegamos a uma conclusão de que todos nós temos que abrir o coração. Oh Deus, eu não gostei disso. Meu irmão pegou mal comigo, eu fiquei com raiva, eu estou com raiva dele mesmo, Senhor. Não gostei do que ele fez, não. Fala para Deus. E aí você resistindo a essa ofensa sofrida, você pede auxílio para o Espírito. Oh Senhor, me ajuda aqui. Não está gostando, não, fala com Deus. Você não está gostando do seu serviço, não fala mal do trabalho seu não, meu irmão. Não fica falando mal da empresa não. Não fala mal do seu patrão não, fala com Deus. Se ele é um patrão opressor, se ele é um carrasco, fale com o Senhor. Suplica a Deus pela sua justiça. Está sendo ofendido, está sendo perseguido, fale com o Senhor. Nós somos povo de Deus, meus irmãos. Nós temos que aprender a parar de ser murmuradores. Nós precisamos parar de ir na onda do povo. Nós tivemos ainda há pouco o protesto dos caminhoneiros e tinham que fazer meio aqui nos direitos deles. Faz. Mas nós, povo de Deus, ir na onda, fazer barulho, manifestação. Nós ficar brigando com o governo, ficar brigando, e as nossas responsabilidades. Nós somos povo de Deus, Deus olhando do céu, fala, eu mandei esse povo. Nós temos que ter a consciência
de que somos povo de Deus, povo eleito. Eu disse para os irmãos, há uma inquietação no coração das pessoas, pela crise, pela instabilidade política e econômica. Só que nós que confiamos em Deus e que temos certeza da sua ação, nós precisamos comportar como tais. Quando a pessoa chegar desesperada para você e falando mal de tudo, você fala, nós temos um Deus no céu que está atento a todas as coisas. No devido tempo Ele fará justiça, trará a solução para esse problema. Nós não podemos como igreja falar nisso. E por último, nós precisamos confiar na ação do nosso Deus. Nós precisamos mudar a nossa oração, apresentar nossas queixas e em seguida falar, Senhor, me mostra as tuas ações. Deixe-me contemplar as manifestações, as atuações gloriosas do Senhor. Deus está agindo, meu irmão. E é isso que ele deixou bem claro para Abacuque. Eu não estou, Abacuque, indiferente com o que está acontecendo. Não estou indiferente. Só que o meu tempo é diferente do seu tempo. O seu tempo é agora, até porque você é temporal. Você é o meu não. Deus está além do tempo. Deus vai trazer, meu irmão. Deus vai trazer. Deus vai responder às suas orações. Deus trará justiça no devido tempo. Nós precisamos confiar na ação do nosso Deus. Deus está estabelecido no céu. Deus está atento às suas orações. E é isso que ele comunica a Abacuque aqui. E Abacuque nos ensina a falar com Deus. Somos povo de Deus. E temos que aprender a falar com a pessoa certa diante das nossas angústias e problemas. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que quero deixar ao coração de vocês. Nós vamos encerrar o nosso culto louvando ao Senhor. Quero convidá-los a se colocar de pés. Nós vamos adorar ao nosso Deus, louvando ao Senhor pelos teus feitos, pelo seu cuidado. E o nosso louvor nesta noite, para encerrar esse nosso culto, é da certeza, da consciência de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus não está indiferente às suas orações, Ele está atento aos seus clamores.
Que o grande amor de Deus, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus e a paz e presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Aqueles que recebem digam amém.